Está. Então, divulgaram vocês às equipas, disseram alguma coisa às equipas, passaram mensagem. É isto, queixámos todos do mesmo. Pronto, eu já nem sequer falo. Estava aqui a dar sugestões já. Isto toda a gente tem soluções. Depois. A sugestão é para que Tenho um vídeo no fim, depois se for ao caso ainda digo para colocar, se não... não Tenho um vídeo no fim também. Se for o caso, vamos chamar Menedo. Tu és do Menedo. Mas é verdade. Menedo, Conselho de Lousada. Sim, senhor. Boa tarde a todos. Estamos integrados nesta semana, uma semana em que vamos propor e valorizar o cuidar na chamada Semana da Vida. Hoje temos connosco o Padre Jorge Magalhães. Vou dizer-lhe algumas referências. Ele já é muito conhecido na nossa Diocese do Funchal e é com alegria, com esse sentido de entrega que nós o acolhemos e também pela sua dedicação. É filho de António Leite Magalhães, Adriana Maria de Jesus Ferreira de Brito. Nasceu a 2 de dezembro de 1987, na freguesia de Menedo, Concelho de Lousada, Distrito do Porto. Batizada a 21 de agosto de 1988, em Santa Maria Maior, de Menedo, e foi fazendo um percurso de crescimento na vida da fé. Frequentou o seminário missionário, Padre Dion, em Fanzers, Gondomar. Depois, o ano de noviciado na Casa do Sagrado Coração de Jesus, em Aveiro, onde foi fazendo a sua profissão religiosa. Fez o mestrado integrado em Teologia na Universidade Católica, em Lisboa, 2007-2014, e vivendo em Alfragide. 2009 a 2011 fez o estágio aqui no nosso diocese, no Colégio do Infante, do Henrique, no Funchal. A 14 de setembro fez a profissão perpétua, foi ordenado diácono na Igreja de Santa Maria de Belém, dos Jerónimos, a 30 de novembro de 2014, por Dom Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa, e ordenado na Diocese do Porto, onde é a sua origem, também nesse envolvimento com este empenho, a 12 de julho de 2015. Atualmente está conosco, na nossa Diocese, no Colégio do Infante, a trabalhar com as crianças e os adolescentes, tendo também um papel importante na nossa Diocese, como assistente das equipas jovens de Nossa Senhora, e dá apoio às próprias equipas jovens de Nossa Senhora e às equipas de Nossa Senhora, entre outras atividades que lhe são propostas. É com esse agrado que hoje vamos falar sobre o papel da família e o papel de transmissão da fé na família. Assim,
pensar nas famílias como essas portadoras, essas mensageiras de vida no mundo contemporâneo. E é essa a forma que vamos procurar escutar a sua experiência. Ele há uns dias partilhava que já tinha 30 e tal anos a fazer este estudo, é verdade. Eu diria, já tenho 47, e cada um de nós tem esse testemunho a partilhar. Por isso, a família, como sabeis, é o grande laboratório da vida das sociedades. Não falemos apenas da família, mas procuremos dar ferramentas a que a própria família seja essa estrutura do qual queremos seja sólida, e é isso que estamos a tentar promover ao longo destas conferências nesta semana. Bem-vindo. Muito obrigado, Padre Rui, por esta apresentação e também pelo convite que aceitei com muito gosto. Saúdo-vos, aos que aqui estamos e também aos que estão lá em casa, partilhando a minha alegria de estar convosco e de refletir sobre um tema que é tão caro à nossa comunidade cristã, mas que também me é tão caro pessoalmente. E proponho que comecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da certeza da vossa presença em cada um de nós e nas nossas famílias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então passo de imediato à apresentação que preparei. Podereis acompanhar também o PowerPoint simples que fiz, mas que procura trazer as ideias-chave daquilo que vos queria comunicar hoje. E começo por dizer algo que todos sabemos, mas que vale sempre a pena recordar. A família continua a ser e é chamada a ser um lugar fundamental, um alicerce para o crescimento pessoal de cada um de nós, mas também para um alicerce para o crescimento, para o desenvolvimento sustentado das nossas sociedades. A família é um alicerce também para a constante renovação que temos nas nossas vidas. Sem a família, o mundo está condenado à infertilidade. O mundo não tem futuro sem as famílias. E assim, reafirmamos, a importância da família na história de cada um de nós, no futuro da humanidade, é inegável. Por isso, saúdo e agradeço por terem preparado aqui na nossa Diocese esta semana em que olhamos para a família, querendo redescobri-la, querendo celebrar a sua vocação e a sua missão. Olhai, ao mesmo tempo, quando falamos de famílias, quando falamos de família, nós queremos sempre ter uma atenção particular, misericordiosa, para com as fragilidades das famílias. A vulnerabilidade que toca a família de cada um de nós. Seguros disto, não há família nenhuma que não seja atravessada pela fragilidade. Não há famílias perfeitas, acabadas, por muito que isso nos custe. Pessoalmente, devo o meu caminho de fé, o passado e o presente, à minha família de sangue, que recordo sempre com saudade, mesmo estando longe, e a tantas outras que encontrei ao longo dos anos. No seminário, nas comunidades por onde passei, nas equipas de Nossa Senhora e nas equipas jovens de Nossa Senhora que ainda hoje acompanho. Agradeço-lhes muito, sou-lhes devedor e daí também este agradecimento aqui. Olhamos agora para o centro da reflexão desta tarde, o papel da família na transmissão da fé, que é, como sabemos, um contributo valioso para a formação e crescimento da pessoa humana. Isto é, quando falamos da fé, falamos de um alicerce seguro, de um alicerce sólido, que ajuda cada pessoa a desenvolver-se, a crescer, a maturar. E, sobretudo, para nós, cristãos, devemos ter isto claro. A fé, o alicerce da fé, o tesouro da fé, é este ancorar a vida em Jesus. É este ancorar a vida em Jesus ressuscitado. É este ancorar a vida em Jesus que sabemos que para nós é a revelação do Pai,
mas é também, e de uma forma sublime, a revelação do melhor que a nossa humanidade pode ser. Então, sim, o tesouro da fé que queremos transmitir, fazer chegar, é este, o de Jesus, o da fé em Jesus, que é, sem dúvida, um tesouro que permite uma busca de sentido para a vida, que permite a realização pessoal de cada um e a construção de uma sociedade solidária, marcada pela busca do bem comum. Contudo, trago aqui uma citação do antropólogo Luís Duque, que nos diz de uma forma um pouco cáustica: o mundo gramatical e social que tradicionalmente tinha servido para expressar a inefabilidade da experiência religiosa submergiu-se num imenso abismo de inexpressividade e mutismo. Certamente que o falar da experiência não é a própria experiência, mas para o ser humano como tal, sem a ajuda da narrativa adequada, não é possível a passagem da inexperiência à experiência. Olhai, Luís Duque valoriza e considera fundamental a narrativa, a transmissão do tesouro da fé, mas não hesita em qualificá-la hoje como inexpressiva, podemos dizer apagada, ofuscada. Não temos dúvidas. A transmissão da fé está hoje claramente numa situação de crise, sobretudo no nosso contexto, na Europa. Esta crise manifesta-se de uma forma muito visível na deterioração, no definhamento, no decrescimento das mediações do sistema cristão que tínhamos como habituais, as práticas, a crença, a pertença institucional. Podemos dizer que assistimos hoje a uma desregulação do querer. A Igreja e os seus responsáveis, e nós sentimos isto também nas nossas famílias. As próprias famílias deixaram de regular de forma normativa a vida dos mais novos. Deixaram de regular de forma normativa a vida dos jovens. E estes começam a definir a sua própria identidade religiosa e a realizá-la de acordo com critérios muito pessoais. Podemos mesmo dizer, à margem dos critérios e das normas da hierarquia da instituição. Não nos detemos agora a interpretar o facto, mas apontamos aqui algumas consequências visíveis, evidentes. Vemos nas nossas comunidades muitos grupos de jovens que apreciam valores positivos, como a tolerância, a paz, a justiça, algumas formas de solidariedade, e em alguns casos vemos até agora um certo pulular de grupos que buscam uma espiritualidade à margem da tradição cristã. Podemos dizer, uma espiritualidade sem Deus. Ou também, não nos é difícil encontrar religiões juvenis, isto é, recurso a condutas com características das diferentes religiões. Olhai, há ainda outros fatores que põem em causa determinadas formas tradicionais ou condutas religiosas e que produzem sobre os jovens efeitos que reforçam o recurso a formas religiosas ou pararreligiosas. E nós, aqui na nossa diocese, sentimos-lo de forma aguda. A mobilidade constante. Os nossos jovens não estão, como outrora, presos a um lugar durante uma vida inteira. Mas estão confrontados com um pluralismo de possibilidades opostas, uma necessidade constante de optar. E não temos dúvidas. Tudo isto gera nos jovens situações de stress, de insegurança, de medo, de solidão e até mesmo, parece paradoxal, mas ouso dizê-lo, situações de incomunicabilidade que fazem desejar e buscar o aconchego de uma comunidade, a orientação de um guia espiritual, a segurança nas regras ou em sistemas de certezas. A par disto, a transmissão da fé também já não é feita através das instituições habituais. E digo com experiência feita. Trabalho num colégio, exerço aí o meu ministério pastoral, encontro crianças das mais variadas idades, desde os 4 aos 14, 15 anos, e sinto que hoje é extremamente difícil para a escola ser este lugar onde os jovens conseguem adentrar-se na fé, abrir-se ao desejo de conhecer Deus. Porque não o sei afirmar categoricamente, mas sinto que
está a par com toda esta crise que sentimos também nas nossas famílias. A família sente hoje, mais do que nunca, dificuldade em transmitir a fé. E a própria paróquia. Não nos é inabitual ouvir dizer que os jovens passam 9 anos conosco na comunidade e nem por isso se abriram ao desejo de querer conhecer mais, de fundar a sua vida, de fundar as certezas ou os conhecimentos que foram adquirindo, de fundar esta sua opção pessoal por Jesus. Não temos dúvidas. As opções de fé são tomadas muitas vezes à margem destas instituições, da família, da escola e da paróquia. E tantas vezes, e ouço isto de muitas famílias, tantas vezes as opções pessoais de fé são tomadas contra as próprias instituições, contra a própria família. Neste sentido, não tenhamos dúvidas, nem tenhamos qualquer receio em afirmar. Os cristãos deste nosso século XXI serão cristãos por sua própria decisão. Serão cristãos de acordo com critérios e seguindo formas e modelos cada vez mais pessoais. E olhei, e também não temos que ter medo disto. Há um certo tipo de cristianismo que vai terminar. Este terminar também anuncia o nascer algo de novo. E é aqui que eu gostava de olhar convosco para o papel da família neste novo tempo, o papel da comunidade cristã, que devem, sem dúvida nenhuma, repensar-se. De contrário, continuaremos a insistir e a sentir o caminho obstruído e a sentir uma incomunicabilidade, um mutismo, uma falta de escuta até. Então, olhai, quais os desafios para este tempo que podíamos caracterizar de verdade como um tempo marcado por uma crise de Deus, uma crise da ausência de Deus. Que desafios se põem então às famílias? Qual o papel da família, da Igreja? O primeiro que eu aponto é este: uma mudança no modelo de compreensão de si e na concretização da sua presença da sociedade. Concretizando ainda mais, havemos de passar de um cristianismo herdado, que se confunde tantas vezes com uma participação passiva, com a participação na catequese ou na missa. Havemos de passar de um cristianismo herdado a um cristianismo personalizado, isto é, vivido no seio de comunidades verdadeiramente fraternas, onde se partilha a vida, os bens, mas também onde se fica atento à sociedade, comunidades preocupadas em ser parte da solução e não dos problemas desta humanidade ferida. Assim, passagem de um cristianismo herdado a um cristianismo personalizado. Segundo, nesta mudança de compreensão de si mesmo, existe também um testemunho das nossas famílias cristãs, um testemunho de cristãos que sabem dar razões da sua esperança, motivados e alegres, capazes de afirmar sem hesitação a sua opção fundamental pelo Deus que Jesus nos revelou e que toca todas as dimensões da pessoa, transformando o coração, a mente, os hábitos, originando novas formas de relação com todas as pessoas e com o universo. Olhai, digo isto com mágoa, mas sabendo que me compreendereis. Acusam-nos, a nós, comunidade católica, de que preparamos um alimento formativo muito sólido para as nossas crianças. Através da catequese, das atividades dos diversos grupos ligados à comunidade. Mas dizem que, sim, se é verdade que alimentamos as nossas crianças com um alimento muito sólido, formativamente falando, também não deixa de ser verdade que damos comida de bebé aos nossos adultos, ou os nossos adultos satisfazem-se com um alimento muito simples. Quer dizer o quê? Quer dizer que, como famílias, nós não podemos cristalizar naquilo que aprendemos na nossa infância. Havemos de continuar a nossa formação para crescermos no conhecimento da palavra e no desenvolvimento da vida interior. Havemos de continuar a formar-nos para crescer na nossa dimensão cultural e racional da nossa própria fé. Sim, não queremos ser cristãos que se ficaram como ouvi há dias numa entrevista na Renascença, cristãos que se ficaram pelo primeiro ciclo e não avançaram na sua caminhada. E por isso, se não avançam na sua caminhada, também se veem impossibilitados ou com dificuldades em dar um testemunho
coerente, credível, em dar razões da sua esperança. Terceiro, pede-se uma transformação da nossa ação pastoral. O que é isto? Pede-se uma pastoral da fé, que coloque no centro o exercício da fé, a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Não temos dúvidas, as nossas comunidades, as nossas famílias hão de fundar-se aqui, na experiência de encontro com Jesus ressuscitado. As famílias têm aqui um papel essencial, onde estar muito empenhadas na formação cristã dos seus filhos. Trata-se de uma pastoral mistagógica, de iniciação aos mistérios, através de momentos muito simples. Primeiro, ajudar a criança ou a pessoa a descobrir a presença de Deus na sua vida. Um segundo momento, ajudar a pessoa, a criança, o jovem, quem quer que seja, a perceber não só esta presença de Deus, mas o chamamento que Ele faz a cada instante. O chamamento à vida, o chamamento à dádiva, à entrega, o chamamento a um projeto de vida que tenha em conta o bem comum, que tenha em conta uma sociedade justa. Depois, um terceiro passo, ajudar à adesão de fé, ajudar a pessoa a perceber que tem os dons necessários para dar este passo de resposta a Deus, para dar este passo de continuar a adentrar-se nesta presença envolvente de Deus, que não só é sustento, como é também desafio ao empenhamento. Enfim, um último papel, um último elemento que caracteriza o papel da família, que caracteriza este renovado papel da comunidade cristã. Uma inclusão maior da dimensão ética na experiência da fé. Trata-se, dito de uma forma muito simples, da prática do amor aos irmãos. Esta prática do amor é a expressão e garantia do amor de Deus, que se deve revestir de uma solidariedade não só afetiva, não só uma preocupação, um conhecimento longínquo das notícias, mas também de uma solidariedade efetiva, de uma proximidade real com as situações de carência, com os pobres. Ora, isto não se ensina, não se explica através de palavras, só acontece através da vivência pessoal, familiar e comunitária. Hoje, numa família onde cada vez mais o encontro com Deus se faz por iniciação e não por ter nascido numa determinada família e não por ter nascido numa família com tradição esta ou aquela, a verdade é que muitos adultos chegam à altura em que sentem o desejo de responder a este chamamento e fazem um caminho do catecumenato, pedem para ser batizados ou crismados na vida adulta, e a verdade é que muitos destes adultos, vejo, porque também acompanho outras realidades um pouco mais distantes daqui da nossa, e vejo que estes adultos chegam, às vezes, por caminhos insuspeitos. Não derivam de uma família de tradição cristã, mas é engraçado, todos são rápidos em afirmar que houve alguém que deu um testemunho simples, mas que o marcou. Às vezes é uma avó, às vezes é uma pessoa do trabalho, às vezes é uma pessoa que parece que até pensa de uma maneira diferente, que é de outra geração, mas que, de uma forma simples, contagiou. Sim, nós sabemos que a vivência pessoal, familiar e comunitária há de ser este motor para a transmissão da fé. O papel da família na transmissão da fé não se prende então com, e isto nós às vezes temos uma tentação, não se prende com uma mera adaptação a novas exigências, a gostos ou modas. A transmissão da fé não está refém da nossa perícia em usar os meios telemáticos, os meios digitais ou as redes sociais. A transmissão da fé, repito, não está a pedir-nos que baixemos as nossas exigências, que nos adaptemos a isto ou àquilo. Não se pede nunca um rebaixamento dos ideais cristãos. Pelo contrário, o papel da família coincide com este de um cristianismo coerente,
O papel da família é este. O papel de voltar às fontes da fé, voltar ao sistema de difusão celular, isto é, pessoa a pessoa, história de vida a história de vida, através da existência pessoal de cada crente, da sua forma especial de viver, da forma que cada um tem de viver este mistério da presença de Deus. Enfim, continuamos para terminar com esta pergunta a ecoar no nosso coração: qual o papel da família ante tantos desafios que nomeamos? E sabemos-lo, a família cristã é chamada a tornar-se uma comunidade de fé, de amor, de graça, de oração. É chamada a ser uma escola de virtudes. É chamada a ser, a família cristã, o primeiro lugar do anúncio da fé aos filhos. E ouvimos expressões que sempre nos encantam e que sempre nos despertam. A família cristã é chamada a ser uma igreja doméstica. E sim, a igreja comunidade cristã também é chamada a ser cada vez mais uma família, uma verdadeira família. Mas, repito, a linguagem da fé aprende-se no lar doméstico. Está claro, é na família, é no seio da família que deve operar-se o despertar religioso. E sabemos-lo bem o que é. Trata-se de iniciar os filhos na descoberta de Deus. Como? Não é um caminho já feito, é um caminho que cada um faz, através da arte de descobrir a presença de Deus na vida toda, e não apenas com a tentação que às vezes temos de localizar Deus num sítio, num estado psicológico. Não. Ajudar os nossos mais novos a descobrir Deus na sua vida toda, através da oração, de ação de graças e de louvor, através do exame de consciência, isto é, desta tomada de consciência, desta tomada de conhecimento, de consciência da presença de Deus no nosso dia, do conhecimento de elementos, imagens fundamentais, como a cruz, o sacrário, a igreja, o espaço litúrgico. Enfim, através da descoberta da presença carinhosa e bela de Jesus como companheiro de caminho e do Espírito, luz que guia e anima. Sim, se dizemos que é na família que deve operar-se o despertar religioso, olhai, não temos dúvidas. Não basta ensinar os nossos mais novos, não basta dizer-lhes o que é a cruz. Eles hão de descobrir o que é a cruz pela forma apaixonada com que vivemos à maneira de Jesus. Eles hão de descobrir o que é o sacrário pela forma como vivemos este mistério da presença de Deus na nossa vida toda. Havemos de lhes explicar o que é a igreja, fazendo-os ver o quanto nos comove a presença dos irmãos, como lugar onde Deus se manifesta também. Enfim, dito de uma outra forma, o despertar religioso, o despertar dos mais novos, não passa se lhes ensinarmos umas coisas, passa se vivermos, se houver este esforço, este desejo de se adentrar no mistério de Deus, que nos abarca, que nos envolve, que nos capacita. Enfim, o objetivo do despertar e iniciar a fé dos filhos é mesmo isto, é induzir o desejo de conhecer Deus como fonte de vida, de amor, da verdade e da beleza. Sobretudo, para nós famílias isto é importante, e redescobri isto também nas equipas de Nossa Senhora. Nós adentramos-nos em Deus como fonte de vida e de amor, sobretudo ficando cada vez mais próximos da palavra. Comoveu-me muito fazer a experiência de ver famílias reunidas à volta da palavra, partilhando não só o que sabem acerca daquela palavra, mas o que aquela palavra fez consigo na vida concreta. Mas também que aquela palavra desafiava, aquela palavra que lemos, que são narrativas bíblicas e que nos dão conta da forma como Deus agiu antes no povo de Deus, mas como Deus continua a agir hoje na vida de cada um das nossas comunidades carentes. Sim, repito, o objetivo do despertar da fé é induzir o desejo de querer conhecer a Deus como fonte de vida, ficando cada vez mais próximos
da palavra, lugar onde inesgotável, aonde Deus sempre se revela e sempre nos toca. Por tudo isto, torna-se claro, e cito para terminar a Familiares Consórcio, número 42, torna-se claro que a família é a primeira e vital célula da sociedade onde os cristãos encontram a primeira escola daquelas virtudes sociais que dão a alma, que são a alma da vida e do desenvolvimento da sociedade. Diz também ainda a Familiares Consórcio número 43. Quais são estes valores? O respeito pela dignidade da pessoa de cada um, o acolhimento cordial, o encontro e o diálogo, a disponibilidade desinteressada, o serviço generoso, a fraternidade e a solidariedade profunda. Enfim, conscientes da grandeza do dom e da missão, podemos ficar assustados, porque, na verdade, como famílias, todos fazemos experiências de enormes resistências. Mas olhai, nós precisamos de alimentar-nos com alimentos verdadeiramente sólidos, de alimentar a espiritualidade do amor e da comunhão, para sermos fiéis a este papel tão belo e tão decisivo para a vida uns dos outros, o papel de transmitirmos a fé. Como famílias, não temos dúvidas, conseguimos alimentar este dom, conseguimos alimentar a nossa espiritualidade assim, de forma simples, através da oração conjugal, através da oração individual, através da participação na Eucaristia da comunidade. Sabemos que são caminhos seguros, firmes, para mantermos viva a nossa espiritualidade, para fazermos brilhar verdadeiramente a beleza e o amor de Deus que habitam cada um de nós. Enfim, não sei se já ultrapassei o meu tempo, mas se não, termino agradecendo muito a vossa atenção. Ireis com certeza compreender a dificuldade de falar, sobretudo, sim, para gente que não vemos tão de perto. Enfim, agradeço-vos muito este exercício que me possibilitaram de refletir sobre a família. Agradeço o dom da minha família, o dom das famílias, o dom de tanta gente que me acolheu verdadeiramente como um dos seus e me fez descobrir cada vez mais a presença deste Deus que a todos nos envolve. Muito obrigado. E depois desta conferência de Padre Jorge, do qual agradecemos eu diria, a forma expressiva com que nos foi brindando, do qual nos deu alguns alertas para aquilo que é a nossa vivência da experiência da fé, vamos ter um casal, que é a Micaela e o Miguel, que vão falar sobre um pouco a sua experiência, e tendo 2 filhos, como é essa abordagem e como é que poderão enriquecer também este nosso sentir como desafio cotidiano, esta abordagem de chegar mais longe e de chegar dia a dia àqueles que colocamos no mundo através dos filhos ou dos netos. Boa tarde a todos. Eu sou o Miguel, minha esposa é a Micaela. Nós somos casados há 15 anos. Temos 2 filhos. O mais velho tem 13 anos, que é o Tomás, e o mais novo é o André, que tem 11 anos. Eu vou passar a palavra aqui à minha esposa. Ela tem mais o dom da palavra. Bem, nós somos uma família simples, trabalhamos, temos 2 filhos que estão na escola. Falar da fé e do testemunho que damos aos nossos filhos é falar um pouco dos desafios que nos surgem todos os dias. Aqui o Sr. Padre Jorge explicou bem
as adversidades, as diferenças que nós temos que enfrentar, porque os tempos estão a mudar de forma muito rápida. Portanto, nós fomos batizados porque os nossos pais nos batizaram, será a semente da nossa fé. De facto, crescer numa família cristã ajuda-nos a moldar essa fé e a olhar de forma diferente para o mundo. Após o batismo, também batizamos os nossos filhos, mas cada vez mais ser cristão e transmitir a fé não é apenas fazer os sacramentos, ir à catequese e à missa. Há cada dia mais desafios. E pior que tudo, não há um livro de receitas. Depende muito de todas as circunstâncias que nos rodeiam, das circunstâncias da nossa vida, dos desafios que surgem. E nós trazemos estes valores da nossa educação, que são a base da nossa vida na sociedade, no trabalho, na família, mas também temos sempre os fatores externos que vão condicionar no nosso dia-a-dia, como todos vocês. Nós temos 2 filhos, que também batizamos, por acaso batizamos tanto um como o outro na data do nosso aniversário de casamento. Fizemos de propósito para ser marcante. Às vezes a gente pergunta a alguém a data do batismo e não sabem. Assim não esquece. Os nossos filhos também estão na catequese. Um está no 6º ano, outro está no 8º. Inclusive o André fará a procissão de fé no próximo domingo. E também eles surgem com as dúvidas da adolescência, e porque os meus colegas não vão à catequese, e porque os meus colegas não vão à missa. Eu acho que isso já havia no nosso tempo. Também, pronto, os tempos estão a mudar muito depressa, mas era de forma diferente. Eu às vezes falo com os meus pais sobre isso, que era mais fácil educar na fé naquela altura. Havia, o Sr. Padre Jorge estava a dizer dos movimentos. Agora há muitos movimentos. Na altura também havia, mas são movimentos diferentes. A segurança que nos dá, a índole, é diferente, e isso também traz muitas dúvidas. E não é fácil para nós pais. Nós às vezes refletimos sobre isso, às vezes nós também não sabemos o que é que havemos de fazer. Portanto, nós achamos que a comunidade e os movimentos são uma segunda família para nós, e isso ajuda-nos muito. Portanto, nós fazemos parte da equipa do Secretariado da Família, também somos um casal das equipas de Nossa Senhora, e também tivemos uma equipa, eu pertencia às equipas de jovens, e agora, depois de casados, também fomos casal de uma equipa de jovens. E são tudo desafios que nos surgem, diferentes, somos confrontados com coisas que nós nem sequer imaginávamos. E pensamos, meu Deus, como é que há tanta variedade e como é que nós vamos dar resposta? É uma caminhada, nós temos sempre de ir buscar as nossas bases. Eu acho que às vezes nós temos sempre de dar um passo atrás e pensar o que é que nos marcou, o que é que faz diferença, porque já não é só, como estava a dizer há pouco, já não é só ir à missa, não é só ir à catequese. Os jovens de hoje precisam de mais. Há cada vez mais informação, mas mais desinformação também, muitas distrações, coisas que nem sempre são as melhores para eles, e nem sempre é fácil nós irmos ao cerne da questão. Eu fui educada numa família mais cristã e praticante. O Miguel não. O Miguel foi batizado e não teve tanto essa caminhada. Nós acabamos por casar na igreja, mas foi uma escolha dos dois. E eu nunca impus nada ao Miguel. E às vezes nós gostamos, é engraçado partilhar isto, porque quando nós casamos ele não era crismado, e então depois nós fomos convidados. Nós primeiro vivemos no continente. Quando o nosso filho mais velho nasceu, viemos para a Madeira.
E já aqui na Madeira, fomos convidados para as equipas de Nossa Senhora. E ele dizia assim, eu nunca vou para isso porque eu não quero vir como os teus pais estão sempre em reuniões e em coisas, então não quero isso. Mas quando nós fomos à reunião de informação, foi ele que aceitou pertencer às equipas de casais. Eu não disse nada, foi ele. Não precisavas dizer nada. E uns dias depois, o senhor padre lá da paróquia onde nós vivíamos, passou por... Sabes quem me ligou? E eu, quem? O Miguel da Micaela. Eu disse, o meu marido? Sim. E eu disse, para quê? Ele pôs disto à noite. A sério? Então, ele na missa tinha ouvido que ia haver preparação para os crismas e ele próprio teve a iniciativa de ir fazer a preparação e de se crismar. Então, disse que não fazia sentido entrar numa equipa de casais e agora estar numa caminhada cristã sem se preparar e sem ter conhecimento e sem aprofundar e sem receber os sacramentos. E é isso que também que nós queremos passar aos nossos filhos e queremos que eles não façam as coisas por fazer, nós queremos que eles sintam as coisas, é importante. A tradição ajuda, mas não é a base. Nós temos de querer e temos de sentir. E depois surgem todos os dias as dificuldades. Nós não vivemos sozinhos. E isso tem os prós e os contras, claro. Mas é importante a comunidade. E eu acho que foi muito importante para o Miguel o testemunho das pessoas que nos rodeavam. E isso também é muito importante também para os outros. E esta história do confinamento e dos Covid, agora serve muitas desculpas, mas também serviu, nós temos de refletir sobre isso, porque as pessoas estão mais afastadas e não ajuda. As pessoas têm de olhar introspectivamente e procurar aquele combustível para a nossa vida, que é a nossa fé, a esperança. Porque estão sempre a surgir desafios, estão sempre a surgir dificuldades. Nós fomos confrontados também já com isso na nossa vida. A gravidez do nosso filho mais novo foi muito, muito complicada e realmente a nossa âncora foi a fé que nós tínhamos, a esperança que tínhamos de ser mais fortes e olhar sempre em frente. Nós não podemos bloquear, temos de procurar força nessa fé e olhar para a frente. Ser exemplo, ser testemunho, mas também olhar para o exemplo dos outros, o que é bom, o que não importa. É como alguém dizia, se não tens nada de positivo para dizer, fica calado. E os testemunhos é a mesma coisa. Nós temos de valorizar aqueles que são importantes e os outros passar ao lado, porque ninguém é perfeito e toda a gente tem a sua parte boa e a menos boa. Mas é difícil e realmente há uma crise de valores, há uma crise geral na nossa sociedade de empenho, de interação, e há muitas distrações. É difícil cada vez mais as pessoas perceberem o que é realmente importante e é preciso encontrar credibilidade, é preciso ter conhecimento, porque muitas vezes a falta de conhecimento é o nosso maior inimigo. E temos de nos basear nas nossas experiências e viver o nosso dia-a-dia e ser uns para os outros. Acho que não tenho mais nada para dizer. Alguma pergunta? Posso surgir? Para o Sr. Padre? Surgiu alguma pergunta? Sim, alguém quer perguntar alguma coisa ao Padre Jorge?
A pergunta que me fazem tem a ver com a expressão igreja doméstica e como é que se concretiza a família como igreja doméstica. Não temos dúvidas quando afirmamos que a família é uma igreja doméstica. Não estamos só a fazer um aporte para a família, que deve ser como a comunidade eclesial, como uma pequena igreja, como uma pequena comunidade eclesial. Estamos também a fazer o aporte para a comunidade maior, a nossa comunidade cristã, a nossa paróquia. Também deve ser uma comunidade de famílias, uma comunidade familiar. Como é que se concretiza na família? Eu não tenho dúvidas. Quando falamos em igreja doméstica, estamos a dizer que a família é o primeiro lugar aonde a criança, aonde os mais novos, aonde os outros, aonde cada elemento da família fará a descoberta desta presença amorosa de Deus. Sim, nós fazemos-la na comunidade cristã, sim, quando nos juntamos, sempre que nos juntamos, onde estiverem 2 ou 3. Fazemos-la na comunidade cristã também no contexto dos sacramentos, no contexto, em vários contextos, mas também o fazemos na família e não é menos real esta descoberta da presença de Deus através da família. Como muito simples, não muito complexo, mas sim, fazemos-lo descobrindo, valorizando os dons de cada um, descobrindo e valorizando a presença de Deus em cada um, agradecendo em comum o dom que é cada um e o dom que é a família no seu todo. Enfim, a família, diria, se pudesse resumir, ao falarmos da família como igreja doméstica, nós estamos a falar então do primeiro lugar e se calhar do lugar mais belo para fazer este encontro pessoal com Deus, sim, através destes que são tão próximos, que são a família. Não sei se... Propostas, hoje falaste de muitas inquietações, muitos desafios, muitas sugestões, apelos àquilo que deve ser a família, e como é que somos capazes, muitas vezes, de olhar para a frente se nós só vemos problemas. Veja, às vezes a nossa inquietação ou a nossa grande questão é só ver as nuvens e não vemos dessas nuvens, muitas vezes, algo que suspire e que dê um horizonte maior de esperança. Como ter uma outra linguagem, como é que nós podemos refletir, aprofundar o que há? Não vamos, os nossos jovens e as nossas famílias não são extraterrestres, ou seja, às vezes temos a consciência que das outras famílias são muito melhores do que a minha, ou as da outra paróquia são melhores do que a minha, ou como é que nós podemos também situar-nos num projeto, ou seja, tomando a sério, ou seja, sendo realistas, e dessa realidade que nos toca, como fazer caminho, que ideias podemos lançar neste desafio, às vezes como secretariado, ou como paróquias, ou como congregações, como ver a família hoje? A pergunta que recebo, resumidamente, prende-se, se bem interpretei, prende-se com isto. Como fazer com que não fiquemos presos ao cinzento deste contexto social que vivemos e também às dificuldades que as nossas famílias sentem de uma forma ou de outra, às vezes fruto das consequências nefastas da pandemia, mas também fruto da convivência diária, que também tem as suas problemáticas e a sua complexidade. Como fazer com que a família se erga e olhe para a frente e avance? Olha, se tivéssemos a resposta, estávamos todos muito felizes. Mas creio que, para nós cristãos, havemos de tomar consciência, uma consciência cada vez mais viva,
de que as nossas vidas, a vida das nossas famílias está inserida num projeto de amor que é muito maior do que nós. E esse projeto de amor, nós encontramos-lo quando nos adentramos na palavra, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Constatamos um povo a caminho, um povo frágil, constatamos uma comunidade cheia de entusiasmo e também com tantas contradições. Enfim, constatamos aquilo que é a humanidade, plena de beleza e de fragilidade, na fragilidade emerge a beleza também. Então, a primeira proposta que eu lançaria como desafio pessoal também a cada um de nós é este, é de fundarmos cada vez mais a nossa vida pessoal e a vida das nossas comunidades na Palavra de Deus. Sim, porque quanto mais conhecermos a Palavra, mais seremos capazes de perceber como é que Deus age e de fazer esse discernimento na nossa vida pessoal. Acho que às vezes, digo isto não tão crítico, mas acho que às vezes nos perdemos em demasiadas atividades, não é o caso desta, que foi muito bem conseguida pelo secretariado, mas às vezes perdemos em muitíssimas atividades. Às vezes há um cansaço pastoral, não só de quem está à frente da comunidade, mas também das pessoas que têm que estar em tantas atividades, muitíssimas até, quando nós precisamos, sim, de fundar a nossa presença, a nossa atividade cada vez mais na palavra, porque quanto mais assentarmos aí, mais nós seremos capazes de perceber a ação de Deus, não só no passado, mas como também no presente. Mais seremos capazes de, com este discernimento, descobrirmos o chamamento, descobrirmos a forma como Deus está constantemente, podíamos dizer, não só a modelar a história, mas a modelar a vida da família, a vida da nossa família. É curioso quando as famílias se unem à volta da palavra, redescobrem também na própria vida familiar uma forma de agir de Deus que às vezes nós não contamos, não nos apercebemos, porque tendemos a fazer uma leitura da nossa história pessoal muito claro e escuro, isto é bom, aquilo é mau. Quando entramos e falamos daquilo que Deus está a fazer em nós, então as coisas não são vistas assim tão bipolares ou tão estanques. Então percebemos que a nossa vida, a vida toda, a fragilidade, aquilo que construímos, os sonhos, são uma forma de Deus modelar as nossas vidas. São uma forma de Deus nos fazer entender que estamos numa história maior do que nós, numa história de amor. Enfim, não sei, não tenho propostas concretas, mas sinto que uma segunda, e termino com esta, sinto depois que como comunidades cristãs precisamos de redescobrir a beleza da família, de redescobrir a missão e a vocação da família, como envolvendo-as cada vez mais, não assoberbando-as de atividades e de pedidos, mas envolvendo-as cada vez mais na atividade pastoral, não só na catequese, mas também na liturgia, enfim, dando-lhe a possibilidade da família cumprir a sua missão, os diversos ministérios que sempre fazem falta e que cada família, nos seus dons, pode cumprir. Completando essa tua visão e o teu raciocínio, como é que nós estamos a preparar os nossos jovens ou as nossas próprias famílias para aquilo que é o insucesso? Nós estamos numa sociedade onde aponta que é importante ser bem-sucedido, onde o êxito, onde a fragilidade que hoje se aponta, ela não é bem vista. Nenhum de nós, muitas vezes, deve apontar a fragilidade, porque apontar a fragilidade aponta para a própria família, os seus problemas, mas nunca se fala, raramente se fala da fragilidade.
imagem é que conta mais do que o silêncio, do que a reflexão e o aprofundamento? É uma pergunta exigente que chega dizendo ou pondo em questão como é que nos preparamos para o insucesso, como é que nos preparamos para a fragilidade numa era que parece marcada pelo êxito ou pela busca desenfreada de poder, de conquista. Enfim, é uma pergunta ambiciosa, mas que nos leva a nós cristãos a fundarmos cada vez mais a nossa fé em Jesus, porque e a fé também dos nossos filhos, dos nossos mais novos, fundando aí, isto é, a nossa fé cristã diz-nos que não há vida verdadeira sem o mistério pascal, sem a paixão, a morte e sem a ressurreição. Ora, isto parece muito teórico, como é que isso depois se operacionaliza nas nossas famílias, numa vida concreta? Eu acho que passa sobretudo por uma valorização, sim, dos dons de cada um. Sermos capazes de, como famílias, conhecermos-nos profundamente, darmos-nos profundamente uns aos outros. Não é raro dizermos que estamos na era em que nos expomos de forma não verdadeira nas plataformas digitais e nos escondemos. Dizem até com alguma graça que quando abrimos uma plataforma digital fechamos uma porta lá em casa. Sim, havemos também de buscar novas formas de encontro, novas formas de convívio, novas formas de celebração da própria vida familiar. E há muitos aspectos, da vida familiar que têm vindo a ser redescobertos. As famílias têm buscado formas de celebrar, de comemorar momentos importantes da família, de congregar, e agora de formas tão diversas. Bem, tudo isso é uma forma de acolher cada um na sua diversidade. E como comunidades cristãs nós precisamos muito disto, de incentivar-nos a valorizar a fragilidade, não como um lugar desprezível, a valorizar o que é diverso, não como um inimigo, mas como uma presença, uma manifestação de Deus que nunca se confunde com nada de monolítico ou de uniforme. Não, Deus vai sempre muito além daquilo que nós somos capazes de formalizar e, portanto, Deus está também no que é frágil, no que é diferente, nas formas diferentes de ser. Muito obrigado. Agradecemos ao Padre Jorge, aqui ao secretariado da família, a todos aqueles que nos acompanharam, à paróquia da Ribeira Brava, Padre Bernardino, a todos aqueles que sentiram este projeto, este desafio como uma mais-valia para si. Que seja uma semana intensa naquilo que é proposto e continuamos dia de amanhã convidando a que seja nas comunidades paroquiais com a valorização de Maria Santíssima. Depois, na quinta-feira, temos a oportunidade de falar sobre a temática dos jovens, o que é que os jovens esperam da Igreja, o que é que a Igreja espera dos jovens, trabalhando para este também encontro da juventude e depois também tocando o tema da fragilidade na família, que toca esta realidade que nos toca a todos. E depois, no dia 15, Dia Internacional da Família, com o Dom Nuno, na partilha sobre um dos aspectos basilares, que é viver a Eucaristia também em família, sendo a pedra, o suporte, e também tendo a oportunidade de celebrar na paróquia de Santo Amaro. Pois fica assim os agradecimentos feitos a todos os que nos acompanharam e que seja uma oportunidade de reconhecermos-nos que estamos todos empenhados numa mais-valia
com as famílias, para com aquilo que é o bem comum de todos, que é o que se procura. Obrigado. Boa noite.